Teria dado certo. Então, a gente vai orar e vai começar o texto. Pai, obrigado por esse momento, obrigado pela tua palavra, em nome de Jesus, nos abençoa e nos dá da tua misericórdia e da tua orientação. Eu te agradeço porque teus filhos estão aqui e a tua palavra é fiel em nossas vidas, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos dado graça, misericórdia, sabedoria, orientação, no nome precioso de Jesus. Amém. Irmãos, vamos lá. A gente vai voltar a falar, a gente vai continuar falando esse trimestre todo. Paulo está falando sobre os dons, na verdade ele está falando sobre a primeira carta aos Coríntios ainda, essa carta que não termina, e daqui a pouco a gente vai falar sobre a segunda carta aos Coríntios. O Paulo vai falar mais uma vez aqui sobre os dons. É sempre bom a gente falar sobre os dons e sempre muito saudável. Quem me assistiu aí na quarta-feira, eu falei sobre um milagre que o Eusébio de Cesareia, os dons, eles não encerram no período bíblico. Do ponto de vista pentecostal, os dons vão continuar para além do primeiro século. As manifestações de Deus, elas vão continuar, as manifestações de cura e as manifestações dos dons de um modo geral, eles vão continuar muito além do período bíblico. Na narrativa bíblica, o que você tem é Jesus praticando uma série de dons, não todos, mas Jesus praticando uma série de dons e manifestações do poder de Deus até o dia de sua morte. A gente viu também, eu já expliquei para vocês sobre o período da morte de Jesus. Então Jesus morre e aí fica 3 dias ali sem estar com os discípulos para depois ele voltar a aparecer e manifestar alguns dons que ele não havia inclusive manifestado anteriormente. Então, há manifestações de Jesus depois da sua morte que ele não havia manifestado anteriormente, como operações de maravilhas no que diz respeito a atravessar a porta, atravessar a parede fechada. Isso tudo Jesus não havia feito. E, curiosamente, a gente tem meio que uma discussão teológica dentro disso aí, porque algumas pessoas vão dizer que Jesus estava num corpo glorioso. Se Jesus estava num corpo glorioso, ele não podia ser tocado pelos homens. E isso acontecera antes dele ir aos céus e falar com o Pai. Se ele não estava num corpo glorioso, ele estava num corpo físico. E se ele estava num corpo físico, a gente consegue explicar, por exemplo, o que acontece com Pedro e Paulo, mais à frente no livro de Atos. Então, é muito mais fácil tentar entender que o que acontece com Jesus naqueles 40 dias em que ele está se manifestando, e se manifesta como Deus ou Filho de Deus, naquele primeiro período, vamos lembrar que é diferente ser Deus e ser Filho de Deus. E a gente já discutiu isso quando falou de cristologia. Você estava presente nas aulas que eu, inclusive, dei a vocês sobre a diferença entre ser Deus, a diferença de ser filho de Deus e as diferenças entre ser filho de Deus e a sua essência. A gente não vai voltar a esses pontos todos agora, porque são grandes e valem uma discussão gostosa. Mas não vale a pena isso agora. Mas Jesus, enquanto ele se manifesta ali naqueles 40 dias, ele manifesta dons que ele não havia manifestado antes. E quando ele é assunto aos céus, finalmente ele vai ali na próxima festa de Pentecostes, um pouco antes da festa de Pentecostes, ele é assunto aos céus. E volta para a eternidade, para de lá não voltar até então. A partir disso, os discípulos se reúnem e começam a orar. Segundo a promessa bíblica, eles deveriam orar para que houvesse a manifestação do poder de Deus. A gente já falou também sobre essa manifestação. E, finalmente, os discípulos começam agora, depois que há a manifestação do poder de Deus, a operar maravilhas no meio do povo. Nessas operações de maravilhas, a gente já catalogou para vocês, mas quem estava anotando aí, quem perdeu a anotação, eu fico com minha colinha aqui, tá, gente? Porque vamos lá, eu sei de cor esse negócio, mas eu não quero confiar na minha cabeça. Então você tem os dons. O comentarista, ele vai chamar isso de outra forma, eu não gosto da forma como ele chama. E aí você tem cada livro que você for ler de teologia sistemática, você vai ter uma categoria de dons diferentes. Então você tem os dons de sabedoria, que na verdade eu chamo de dons de palavra. Você tem os dons de palavra, e nos dons de palavra você tem sabedoria, conhecimento e discernimento de espírito. Na minha concepção, esses dons, que são os dons de palavra, eles estão mais dentro do campo das virtudes do que dentro dos dons de palavra. Peraí, gente, só um minutinho, por favor, que o som tá alto aqui. Corre, Petros. Vocês estão ouvindo o som aí também ou só eu estou ouvindo aqui? Tá ouvindo, não. Então é o som daqui de casa que está alto. Então, é porque estou ouvindo o som ou do Petros ou da Viviane. Um dos dois está com som alto.
né? A Viviane está sem fone ali. Ah, por isso, eu tô ouvindo eu mesmo do outro lado. O nome disso é poder de Deus. Eu ouço eu mesmo no outro do outro lado da parede. cômodo. Do outro lado da parede, eu ouço eu mesmo. Quando eu vejo, sou eu mesmo que estou lá. Então, Jesus ele assunta aos céus e os discípulos começam a manifestar esses dons. E esses dons, esses primeiros que eu elenquei aqui para vocês, na minha concepção, você pode interpretar isso da forma como você quiser. Lembra que a gente está falando de teologia, você só não pode inventar. Inventar você não pode, tá? Ah, eu acho que quem dá esse poder é o sapo. Você comeu carne de sapo, você tem esse poder. Você está inventando, porque isso não existe. Eu penso que quem tem esse poder é quem fica numa caverna orando. Também se está inventando. Eu penso como a gente inventa a revelação. Eu já falei para vocês que a revelação é invenção humana. Deus me disse que... Então Deus virou fofoqueiro e ele agora vive dizendo. Eu não gosto quando as pessoas chegam perto de mim, as pessoas já sabem disso. E ficam dizendo, olha, Deus me disse que... não, Deus não te disse, para. Tá? Pelo menos não sobre mim, eu já falei para ele que ele não pode ficar contando as minhas coisas, então ele não, pelo menos para mim, de mim ele não fala. Mas você não tem isso na Bíblia. Então, você pode interpretar a Bíblia? Pode. O que eu uso para interpretar a Bíblia? A própria Bíblia e a razoabilidade. Você não pode inventar. Então, os dons que eu chamo aqui de palavra, ou os dons de saber, né, são dons que, na minha concepção, eles ficam muito mais dentro do campo das virtudes. Eles vão se enquadrar muito mais dentro do campo de frutos, porque eles refletem muito mais um conjunto de saberes agregados ao longo do tempo, uma capacidade de percepção, uma capacidade de avaliação da realidade. A tua cabeça e a minha cabeça, cada mente funciona diferente. E é muito comum, quando a gente é mais apequenado, no que diz respeito à interpretação do outro, achar que todas as realidades são iguais. Não, é muito melhor que a gente vá um pouco mais além e entenda que as realidades elas não são iguais. Cada um interpreta, o teu cérebro ele escolhe uma realidade que está em volta de você. Então, vou explicar isso melhor para você poder entender. Em volta de você existem muitas realidades acontecendo ao mesmo tempo. Calma, que não são universos paralelos. Esses podem até existir, isso é uma teoria da física. O que existe são muitas realidades. Então, quando você chega em casa, você tem, por exemplo, o teu filho que está assistindo televisão, está assistindo Netflix, você tem a tua esposa, sei lá, o teu marido que está vendo Big Brother, ou que está vendo uma novela, ou você tem o teu filho que está lendo um livro, você tem os teus amigos no trabalho que às vezes vão te ligar ou não te ligar, você tem os teus amigos próximos que às vezes vão te ligar ou não te ligar, e tudo isso são múltiplas realidades que acontecem ao mesmo tempo. E o teu cérebro, ele escolhe uma delas, ou nenhuma, para poder interpretar, e uma linha de interpretação. Então, às vezes, a pessoa fala com você animada, mas em razão do todo dia estressante que você teve, você escolhe uma realidade mais assintosa e entende que aquela conversa, que aquela fala, aquela forma como a pessoa falou, foi mais agressiva do que ela realmente foi. Às vezes até é, mas via de regra o teu cérebro vai interpretar de acordo com o teu ânimos. O que eu digo sempre no meu trabalho é que os e-mails são complicados porque o texto ele tem o ânimo de quem lê, e não no ânimo de quem escreve. Às vezes quem escreve estava muito contente e disse palavras soltas, mas quem leu vai interpretar como palavras muito conexas, muito assintosas ou muito felizes. Então, novamente, o teu cérebro vai interpretar a realidade de acordo com aquilo que você acumula. Por isso que eu digo que nos dons de saber, ele tem muito mais a ver com o conjunto de saberes que você acumulou ao longo dos anos. Então você leu bastante, você estudou a Bíblia bastante. Um amigo meu já disse para vocês, há pelo menos 3 semanas, falou assim, eu não tenho essa neura de ler a Bíblia todo ano. Não, eu tenho, sabe por quê? Porque eu quero conhecer, eu não quero ser enganado. Eu não vou admitir que ninguém me engane. E eu acredito muito que o saber, o conhecer, é que vai me permitir não ser enganado. E me frustra muito não viver uma verdade. É claro que isso não quer dizer que eu seria o dono da razão. Daqui a 2, 3, 4, 5 anos, sobre uma nova leitura, eu teria uma nova opinião sobre o assunto. Então, mudar de opinião é, inclusive, virtuoso. Mas também mudar de opinião todo ano não dá, né, gente? Porque mudar de opinião todo ano significa que você realmente não sabe nada, tá? Então, quem muda de opinião todo ano são as crianças, porque elas descobrem que o Papai Noel não traz presente sempre, elas descobrem que o coelhinho da Páscoa não é tão legal assim. Então, mas voltando ao ponto, a tua mente vai interpretar cada realidade de acordo com aquilo que você é capaz de interpretar. Então, eu não posso explicar algumas coisas para umas pessoas que elas simplesmente não vão alcançar aquilo. Isso é um fato. E aí o Paulo, na hora que ele narra esses dons, você vai perceber que os dons que ele coloca como dons
de saber ou dons de conhecimento, esses dons, ele vai jogar sempre na conta da liderança, enquanto os outros ele espalha um pouco mais. E aí ele é capaz de 3 dons, tá? Que são os dons de expressão, chamo de dons de palavra, né? Que são a variedade de línguas, a interpretação de línguas e a profecia. Então, se você chegou agora, a gente está fazendo uma recapitulação do que eu já dissera anteriormente. Então ele vai dizer que esses 3, ele vai elencar, a gente vai separar esses 3 dons e a gente vai dizer que esses dons são a manifestação da variedade de línguas. O que é variedade de línguas? A gente explicou nas 2 últimas aulas. Se você perdeu, pergunta quem veio na classe. E são os dons de poder. E por último, os dons de poder. Tá? A fé, a operação de maravilhas e a cura. Aí eu volto ao que eu disse lá no início, que eu já ia pulando para essa parte logo, que é o Eusébio de Cesareia, quando você vai ler no História Eclesiástica. Alguém aqui já começou a ler História Eclesiástica alguma vez na vida? Porque esse é um livro antigo, tá, gente? Não é um livro recomendação minha, não. Quem já fez seminário já teve esse livro recomendado aí para conta de conhecer a história da igreja. Eu estava conversando ontem até com o Vanderlei, vamos lá, eu ia dizer com um amigo, mas como vocês conhecem, eu posso dizer o nome. Não se faz nenhuma revolução sem derramar sangue, sem ir para a rua, isso não se faz. Lembra da queda da Bastilha, lembra da Revolução Francesa, lembra da qualquer revolução. Sempre tem gente que tem que ir para a rua, não, vou fazer uma abaixação, resolve nada. Aí você fala assim, mas tem um exemplo do cristianismo, Cristo mudou, não é verdade. Se você ler o Eusébio de Cesareia, você vai ver a grande revolução que foi para o cristianismo, e na última aula que eu dei para vocês, inclusive no curso da leitura da Bíblia, eu mostrei para vocês como o cristianismo finalmente ganhou Roma, que foi a aula 3, essa nem botei online ainda, mas eu vou editar, uma hora eu vou ter tempo de editar e vou botar. Mas como o cristianismo ganha Roma através da guerra, a grande perseguição que houve no século II e no século III, e os cristãos ganham essa grande perseguição, morreu gente à beça, e finalmente claro, sob o ponto de vista do Eusébio, os cristãos foram os grandes perseguidos. Mas quando você lê os outros historiadores, você vê que os cristãos não só foram perseguidos, como perseguiram também. Tá bom? Mas alguém já leu a história de... Alguém aqui já começou a ler a história dos Hebreus? Não. História eclesiástica? Tá comprado. Eu não li, não, mas tá comprado. Tá lá na estante esperando o dia que eu vou ler. Tá na estante. Uma hora ele vai sair, né? Agora ele vai ser lido. Tem sangue, viu? Tem bastante sangue. Prepara para quando você estiver lendo, você pega um pano úmido para limpar, porque tem bastante sangue nele. Não tem revolução sem sangue, gente. É impossível. A história da humanidade prova isso. A gente pode até filosofar para o século 30, daqui a 9 séculos, que a gente vai chegar nesse nível, mas não chegou ainda, não. Então, vamos lá. Então, Paulo separa esses dons todos e vai elencá-los. E aí a igreja de 1 Coríntios, que era uma igreja que tinha muita fé, ela tinha muitos problemas, eu já falei para vocês aqui, lá quando a gente falou sobre a primeira revista, a igreja é uma igreja que tinha muita gente com dinheiro, muita gente talentosa, muito conhecimento bíblico até, e ela tinha, e o Paulo começa a colocar a partir do capítulo 12, que a igreja tinha muita manifestação de dons, e essas manifestações causavam uma celeuma dentro do culto, porque é muito comum, dentro do mundo pentecostal, isso é uma coisa que vinha desde o primeiro século, se sentir importante por ser usado por Deus. Primeiro que ser usado por Deus é uma coisa muito complicada. Você está sendo usado por Deus, o que é ser usado por Deus? Quem é Deus e como é que ele pode usar o ser humano? Eu sempre falo para vocês o testemunho, o exemplo do Cristo. O exemplo do Cristo de ser usado por Deus é anular-se a si mesmo e oferecer-se aos outros. Então, o seu discurso, a sua palavra, a sua entrega. Hoje a gente vive num mundo muito corrido e muito egoísta. As pessoas não querem mais ser usadas por Deus. As pessoas querem o status que é mostrado aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 12, e também em Filipenses, capítulo de número 2, que é os 2 textos que nós vamos ler. E as pessoas querem muito isso. Por quê? Porque quando você mostra isso, você mostra uma comunhão com Deus. E comunhão com Deus nada mais é do que mostrar uma transformação que houve no seu caráter. Então eu não mostro comunhão com Deus quando falo em línguas. Não. Eu não mostro comunhão com Deus quando tenho uma retórica bela. Também não. Eu não mostro comunhão com Deus quando eu vou à igreja. Nenhuma dessas coisas mostra comunhão com Deus. Doutor, mas faz parte, porque quem busca isso acaba encontrando a comunhão. Não necessariamente. É exatamente o contrário. Quem busca comunhão com Deus é que acaba em algum momento buscando essas coisas. Então, eu falei hoje de manhã, como eu disse para vocês, para uma menina, né, uma senhora lá que mandou um texto para mim, falou, muito obrigado pela ajuda que você está me dando a ler a Bíblia, eu descobri no YouTube, eu não estava
Eu não estou acompanhando as aulas, porque eu não tenho tanto tempo e tal, eu nem sabia, na verdade, mas eu estou conseguindo ter uma leitura não só direcionada, mas com uma leitura orientada da Bíblia. Não desiste, não. Eu falei no início da classe. E aí eu disse para ela o seguinte: não sei que eu vou desistir, não. Quem não pode desistir é você, porque minha leitura vai acontecer. Mas isso tudo não me torna mais virtuoso. Você percebe isso? Essas coisas todas não trazem virtude nem proximidade com Deus. E o que vai trazer proximidade com Deus? É a entrega. E o Paulo vai falar sobre isso no 1 Coríntios capítulo 12. Ele vai dizer que você entregar-se ao outro é realmente o que traz para você a intimidade com Deus, ou seja, aquilo que vai mostrar que há muito de Deus em você. E, novamente, eu vou dizer que as pessoas têm tempo para tudo hoje. As pessoas, menos para estudar, né? As pessoas não têm tempo para estudar. Raramente eu encontro um ser humano que diz para mim que está com tempo para estudar. As pessoas veem Big Brother, as pessoas veem novela, as pessoas veem Ana Maria Braga, as pessoas veem a Fátima, as pessoas veem Netflix, as pessoas maratonam séries, mas estudar ninguém tem tempo. Nem a Bíblia, nem a vida secular. O que para mim é muito ruim. Mas vamos lembrar que eu já trouxe uma mensagem sobre isso, falando sobre a mediocridade da vida. Todo esse comportamento está no espectro da mediocridade. Quando você foge do espectro da mediocridade, você tem tempo para estudar. É mais ou menos como fazer atividade física. Eu odeio fazer atividade física. Eu odeio ficar levantando peso. Eu simplesmente não gosto. Tudo bem, correr eu até gosto de correr. E eu vou correr com alegria. Mas o resto eu faço porque realmente eu preciso fazer. E é uma consciência do que eu preciso. Estudar, senhores, para mim é a mesma coisa. Eu até gosto de ler. Mas ninguém gosta de ficar sentado 8 horas por dia, vamos botar menos, 6 horas por dia, fazendo uma série de anotações. Por que você faz isso? Porque você gosta do resultado lá na frente. E o Paulo, ele vai chamar a atenção disso dizendo o seguinte: dedicar-se ao outro. Qual é o prazer que você tem de dedicar-se ao outro? Nenhum. Não dá prazer você ficar tentando ajudar, principalmente quando as pessoas não querem ser ajudadas. Mas não desistam de fazer o bem, não se cansem de fazer o bem. E ali, o que acontecia na igreja de Corinto, eles faziam não pelo prazer de fazer o bem, mas é para mostrar o quanto de espiritualidade, santidade e proximidade de Deus que eles tinham. E o Paulo disse: não tem valor. Se você faz isso para mostrar a tua espiritualidade, para mostrar o quanto você tem de Deus, nenhuma dessas coisas vai ter valor. Em 1 Coríntios capítulo de número 12, eu vou compartilhar aí com vocês, diz o seguinte: 1 Coríntios capítulo de número 12, ele diz, no versículo 12, diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então, ele já começa dizendo o seguinte, tá? Ele vai colocar Cristo como o líder da igreja. Ele apresenta Cristo como Filho de Deus, como Deus manifestado e como a vontade suprema. Então, num momento só, nesse texto, você vai encontrar Cristo como Filho de Deus, tá? Como autoridade da igreja, como líder da igreja, autoridade suprema. Pois em um só corpo, todos fomos batizados, e ele vai falar do Espírito Santo como manifestação da vontade de Deus e como o próprio Deus. Em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, onde está o meu olfato por causa dessa Covid, né? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todo o corpo fosse um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas há um só corpo. O olho não pode dizer à mão: não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés: não preciso de vocês. Pois, pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos ser menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com um decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora,
vocês são um só corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração, os que falam diversas línguas. Aqui a gente vai ter algumas questões que Paulo levanta bastante, com bastante polêmica, e eu quero parar por um momento para tratar dessas questões com você. Primeiro, Paulo vai dizer que a honra do corpo não está na forma como ele é usado. A honra do corpo, a honra da igreja está sobretudo nos seus membros menores, nos seus membros que a gente considera os membros. E ali você tem uma discussão que ele vai falar sobre riqueza mesmo. Se você ler os capítulos anteriores, a gente não vai ler aqui, mas ele vai falar sobre riqueza e poder. E era muito comum considerar as pessoas mais ricas como pessoas mais influentes. E o Paulo vai dizer exatamente o contrário. Não, considere os membros menores, mais fracos, mais débeis, principalmente no que diz respeito ao poder aquisitivo deles, como membros mais importantes, porque, sobretudo, esses membros vão se dedicar uns aos outros. E ele fala da dedicação mútua, de como a igreja tem que se preocupar uns com os outros. Então, primeiro, não tenham por honra as pessoas que têm uma boa palavra, as pessoas que têm um bom conhecimento bíblico, as pessoas que têm o que era mais comum naquela época. Vamos colocar um pouco o pé no chão. Se vocês quiserem me interromper não, se vocês quiserem falar no final sobre isso, vocês podem falar. Mas vamos colocar um pouco o pé no chão. Naquela época, as pessoas tinham muita manifestação do Espírito de Deus, muita, dentro do ponto de vista pentecostal. Então você tinha cura, pelo menos uma narrativa disso. Você tem uma narrativa de cura, você tem uma narrativa de operação de maravilhas. Vou voltar ao Eusébio, o exemplo que eu ia dar, acabei não dando. Falei do livro do cara e acabei não dando. Dos jovens que ficaram presos na caverna durante, 3 anos, e depois de 3 anos abriram a caverna, os caras estavam lá, vivo, limpo, acordado, cantando e feliz da vida porque abriram a caverna e foram os romanos que tinham sido presos. Eu já contei a história, não vou repetir ela aqui. Mas o fato é que eles ficaram presos 3 anos. O nome disso é Operação de Maravilhas. Você tinha essa coisa toda se manifestando, você tinha essa narrativa toda se manifestando na igreja do primeiro século. Hoje você não tem essa narrativa. A gente pode até confabular, dizer que acontece, dizer que existe, dizer que acredita, dizer que crê, clamar para que aconteça. Mas você não tem essa narrativa. Eu, pelo menos, já ouvi falar, já li livros sobre, já testemunhei. Inclusive, quando eu era bem garoto, o pastor João de Oliveira, ele morreu lá em São Cristóvão, ressuscitou, essa coisa toda. Quem já leu o livro dele está lá, tem um disco dele, se você quiser ouvir, está no YouTube. O livro dele não fala nada sobre isso, o livro dele fala sobre o milênio. Tá? Não vai falar nada sobre isso. Mas tem um testemunho dele no YouTube. Mas você conhece alguém hoje que morreu e ressuscitou? Eu não sei, talvez você conheça, mas eu não. Tá? E essas manifestações todas, elas já não são tão comuns hoje. Então eu não sou uma pessoa sensacionista, pelo menos para alguns dons eu não sou. Para outros eu penso mesmo que uma vez tendo acontecido, ficaram lá para o primeiro século. E isso acontecia de uma forma muito abundante. Você não acredita que Deus pode curar? Novamente, eu acredito. E penso mesmo que o dom da cura é um dom que pode se manifestar. Mas uma grande parte dos outros dons foram dons manifestos aí para o primeiro século. E muito, muito provavelmente lá ficaram. Se você acredita que eles podem se manifestar agora, não tem problema nenhum. Continue acreditando e isso faz parte. Credo é isso. Credo é realmente uma escolha. Tá? Então, os dons se manifestavam e eles tinham por excelência, por excelentes aqueles que manifestavam aqueles dons. E o Paulo fala o seguinte: não, esses dons não manifestam vontade de Deus, muito pelo contrário, o que vocês deviam fazer era cuidar um dos outros. Então você percebe que, apesar do Paulo estar falando sobre a manifestação do poder de Deus de forma sobrenatural, ele traz a realidade que uma igreja que não cuida uns dos outros, que a igreja que não se preocupa com seus membros, que a igreja que não cuida de quem precisa de zelo, de cuidado, de atenção, é uma igreja débil, apesar de ter dons. Então uma igreja rica não é uma igreja que tem dons. Gente, o que as pessoas vão atrás hoje? As pessoas vão atrás de revelação. Você quer, de verdade, você tem aquele pastor do chapéu, ele pode dizer isso de carteirinha. As pessoas pagam para ter revelações, dão um dízimo caro para ter dons de cura. Então as pessoas gostam disso. Quanto mais pentecostal for uma igreja, do ponto de vista das manifestações do Espírito Santo de Deus, maiores são as chances dessa igreja superlotar, porque as pessoas querem o sobrenatural. E aí não interessa se aquilo é verdade, não. E na maioria das vezes não é verdade. As manifestações de Deus, elas não são assim. Se você for ler o Antigo Testamento, e mesmo quando você lê o Novo Testamento, que é o nosso ponto de referência para a construção da fé,
da fé como Cristo, Filho de Deus, você tem o Novo Testamento para isso, você não tem essa manifestação tão continuada. Você não tem, mas é uma proliferação muito grande. As pessoas colocavam os doentes para que fossem curados à sombra de Pedro, para que fossem curados à sombra dos discípulos. A Bíblia não diz que eles eram curados, tá? A Bíblia diz que as pessoas colocavam a sombra, não diz que eram curados. Aí é uma questão de você tirar de dentro do texto bíblico aquilo que não está escrito, tá? Então, a gente tinha essa manifestação, talvez até um pouco mais polvilhada, né? Ali no meio do povo, jogado como pó, pulverizada, né, melhor, jogada ali no meio do povo, mas você não tem isso no século XXI, à exceção dessas igrejas que ficam inventando essas condições espirituais de arrebatamento, enfim, de toda uma coisa que nem bíblica de você entrar em transe. Essa coisa toda não é bíblica e não tem a ver com os dons espirituais. Os dons espirituais bíblicos, eles estão elencados e são muito bem descritos. E aí o Paulo vai voltar e vai dizer o seguinte, olha, uma outra coisa que ele levanta é a questão dos dons ministeriais. E os dons ministeriais, ele elenca aqui a partir do versículo 18. Sim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres. Os que têm os dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. E no versículo 29, eu falei 19, né? 18, 28, 29, ele vai dizer assim, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, têm todos os dons de realizar milagres, têm todos os dons de curar, falam todos em línguas, todos interpretam? A resposta é não, ele não responde, mas a resposta é não. Claro que isso é uma pergunta retórica para o pessoal pensar, entretanto busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora para mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E aí ele encerra esse capítulo dizendo o seguinte, duas coisas, nem todos vão ser usados da mesma maneira. Ninguém me perguntou, mas eu vou responder. Ele fala sobre apóstolos e profetas, nesse capítulo aqui. E existe ainda esses dons ministeriais de apóstolos e profetas? Não, não existe. Do ponto de vista bíblico, todos os dois ministérios que aparecem aqui, tem mais de dois, né? Mas esses dois ministérios que aparecem aqui, eles se encerram ainda no primeiro século. Tanto o ministério de apóstolo, você não encontra mais ele. Por que o ministério de apóstolo você encerra no primeiro século? Porque apóstolo é aquele que havia andado com Jesus e fora seu discípulo. Uma vez que Jesus é assunto aos céus, esses homens são enviados para pregar a palavra. Então eles deixam de ser discípulos de Jesus para serem apóstolos. Dentro dessa perspectiva, discípulos de Jesus todos nós somos, porque nós ouvimos o evangelho de Cristo e aí pronto, somos seguidores dele, então somos alunos de Jesus. Mas apóstolo nenhum de nós consegue ser, porque nós não andamos com Jesus, não sob o ponto de vista físico. Jesus já havia morrido e sido assunto aos céus quando você nasceu, então você não tem como ser apóstolo de Jesus. Mas e o apóstolo que é elencado aqui no século XXI? São todos de igreja neopentecostais, então não existe, tá? Eu não vou aqui fazer uma depreciação do credo de ninguém, mas não existe, isso é uma invenção. Eu posso falar a mesma coisa sobre os profetas? Aliás, devo, porque esses, mais especificamente, Jesus fala que os profetas foram até João. Opa, mas se os profetas foram até João, como é que o Paulo vai falar que uns são chamados para profetas? O Paulo, ele fala primeiro sobre a perspectiva judaica. Tá? Primeira coisa, ele vai falar do ponto de vista judaico, sobre a análise do texto judaico ou do texto mais judaizante. Então você vai ter realmente profeta. E Paulo vai considerar como profeta aqui aquele que era usado em profecia, não aquele que tinha um ministério exatamente profético. Peraí, mas ele está usando exatamente a palavra profecia. Então se ele está usando a palavra profeta, se ele está usando a palavra, eu posso realmente dizer que eu não posso anular o que ele está dizendo. Não, realmente nem deve. Mas, novamente, o Paulo está falando sobre os dons manifestos, os dons ministeriais manifestos na igreja do primeiro século. Isso não é uma coisa perene, isso não é uma coisa para frente, isso é uma organização da igreja do primeiro século. Vamos lembrar também que essa igreja do primeiro século em pouco tem a ver com a igreja do século XXI. Embora a gente goste de dizer que essa igreja é igual a nossa, não é, porque você não guarda o sábado, aquela igreja guardava o sábado. Você não pratica o judaísmo, aquela igreja praticava o judaísmo. Você tinha prosélitos separados de judeus, a nossa igreja não tem prosélito separado de judeus. Então tem
todo um conjunto de características que, inclusive, já mostrei para vocês, que aquela igreja não era igual à igreja do século XXI. E muito pelo contrário, se distanciava bastante. E mesmo na manifestação dos dons, era diferente. Vamos lembrar que ele termina, por exemplo, o texto aqui, aquilo que a gente consegue mostrar de forma discursiva, a gente diz que acredita. Eu consigo mostrar de forma discursiva, então eu digo que acredito. Aquilo que eu não consigo mostrar na prática, aí eu vou dizer que eu não acredito. É assim que a gente faz. Porque ele, por exemplo, diz os que falam diversas línguas. Esse, por exemplo, eu não posso pegar um texto e dizer o seguinte, esse está valendo, esse não está valendo, esse está valendo, esse não está valendo. Ou eu considero que ele está falando sobre um período específico, ou eu vou ter que validar tudo dentro desse contexto. Então percebe que quando ele fala, por exemplo, diversas línguas, eu não sei você, mas eu não consigo encontrar ninguém que fala diversas línguas sob o poder do Espírito Santo. Eu nunca encontrei. Pode ser que haja muita coisa na vida, gente, mas eu não consigo comprovar a maioria delas. Inclusive, alguém que fala em diversas línguas. E quando a gente fala eu já falei sobre isso com vocês, quando a gente lê o livro de Atos, eu não consigo ver o que está acontecendo ali. E isso eu já falei para vocês há muito tempo atrás, inclusive numa classe presencial. Eu não consigo ver. A Bíblia diz que cada um os ouvia falar segundo a sua própria língua. O que eles estavam falando? Não sei. Eu sei o que eles estavam ouvindo. O que eles estavam falando, eu não sei. Dito isso, o Paulo mostra para a gente que nós devemos buscar com zelo os dons. Então, buscar com zelo os dons é aplicar-se à espiritualidade. E aí, eu quero dizer para vocês uma coisa que é muito importante. Aplicar-se à espiritualidade não é viver uma vida de oração, de jejum, tudo isso faz parte. Você não deve anular nenhuma dessas coisas. Oração, jejum, leitura da palavra. Possivelmente, ou seja, das pessoas que você conhece, uma das que mais incentivam você a leitura da palavra. E eu acho essencial que alguém leia a palavra. Principalmente pelo que eu disse lá no começo. Não ser enganado. É muito importante que você leia a palavra. E quando Paulo diz isso, busquem com zelo os melhores dons, como é que eu vou buscar aquilo que eu não conheço? Mas, novamente, eu preciso dizer que santificação, esse processo de santificação, não é um processo que a gente visível. E a gente converte esse processo de santificação num processo visível. E isso é muito simples. Converter um processo de santificação num processo visível é até prazeroso para a gente. Então, quando eu quero me santificar, o que eu faço? Jejum. Quando eu quero me santificar, o que eu faço? Vou ler a Bíblia. Quando eu quero me santificar, o que eu faço? Eu vou à igreja. Tudo isso é processo de santificação dentro do ponto de vista visível. E tudo isso mostra para o outro o quanto eu estou sendo santificado. Mas o processo de santificação, ele até passa, num segundo momento, por esses passos. Ele até atravessa esses primeiros passos. Por que a maioria das pessoas não consegue ser seguidora de Cristo? Porque ela usa esses elementos como processos de santificação e como processo de se aproximar de Deus. Quero me aproximar de Deus. Jejum, oração e leitura da palavra. Talvez você tenha ouvido isso a vida toda. E o Paulo vai dizer aqui, no final do capítulo, ele vai perguntar a partir do versículo 29, são todos apóstolos? É uma pergunta retórica. São todos profetas? São todos mestres? Tem todos os dons de realizar milagres? Todo mundo aí tem o dom de curar? Igreja? Ele pergunta para a igreja de hoje. Falam todos em línguas? Todos interpretam línguas? Aí a resposta óbvia a essas perguntas todas é não. E ele já vai responder isso dizendo o seguinte, peraí, gente, deixa eu só fechar aqui, tem alguém com o microfone aberto aí. Vocês já fecharam. A resposta a essa pergunta é não. E ele já vai dizer o seguinte, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. E aí ele passa a mostrar para a gente que buscar com dons, então, não é essa dedicação que diz respeito a orar o jejum. Então vamos voltar. Quando alguém entra na igreja, ele tem que buscar os dons. Então busca o batismo, principalmente na igreja pentecostal. Ele vai buscar o batismo com o Espírito Santo, entendendo que o falar em línguas é uma manifestação de batismo com o Espírito Santo. E eu já falei para vocês que, do meu ponto de vista, isso não é verdade. Então, a pessoa vai buscar a oração, o jejum e a leitura da palavra. Aí alguém pode dizer para mim, Adilton, eu não imaginei que eu fosse vir para a escola dominical hoje e você fosse dizer para a gente que buscar a Deus você fosse me desincentivar à leitura da palavra, à oração e ao jejum. Não é verdade. Pelo contrário, eu digo para você que esses passos, você tem que passar por eles. Mas eles não são os principais, eles não são os essenciais. Você precisa mudar a sua vida, mudar a sua forma de pensar, mudar a sua forma de enxergar o mundo, mudar a sua concepção de realidade,
Lembra no início da aula, quando eu falei que existem muitas realidades que perpassam por nós e nós temos que interpretar, nosso cérebro interpreta como, escolhe como nós interpretamos a realidade. Interpretar a realidade do ponto de vista cristão é uma escolha. Então eu preciso escolher isso. E a partir do momento que eu escolho isso, aí sim eu uso o conhecimento da palavra para interpretar a vida do ponto de vista cristão. Então por isso que as pessoas falham. E existem pessoas, né, que elas conseguem vão para a igreja, se animam, se reanimam, se desanimam, porque elas não estão tentando transformar a si. Elas estão tentando transformar a realidade que está em volta delas. E o Paulo está dizendo, ele termina o capítulo, ele começa lá em cima, né, falando sobre os dons na metade. Ele fala que eu preciso ajudar o próximo e que a manifestação de Deus na minha vida é querer ajudar o outro, é fazer com que o outro seja importante, mas ele encerra dizendo o seguinte: é impossível eu fazer isso se eu não transformar a mim. Então você percebe que a maioria das pessoas falha em ser cristã, falha em ser seguidor de Cristo, falha em ser discípulo, porque não quer mudar a si, quer mudar o outro. A pessoa quer mudar quem está do lado dela, quer mudar quem está em volta. Eu quero os dons para mudar quem está em volta. Eu quero a manifestação do dom para dizer quanto eu sou espiritual e mudar a realidade. Você não foi chamado para mudar a realidade. Você foi convidado, claro, a gente sempre fala aqui que você é convidado para mudar a realidade, a eternidade das pessoas. Óbvio, mas o grande convite de Cristo a todos os homens é você mudar a si mesmo. Esse é o grande convite e é isso que a gente falha miseravelmente. É mudar a mim. Ora, se eu não mudo a mim, se eu não consigo entender que é a mim que eu tenho que mudar, se é a minha pessoa que eu tenho que transformar, eu vou falhar. E aí daí vem as nossas grandes decepções, as nossas grandes frustrações, inclusive com a igreja. A maior parte das pessoas que você for conversar, que são os desigrejados, hoje você tem no mundo mais gente desigrejada, mais gente afastada da religião, eu vou colocar assim, mais gente afastada da religião do que gente próxima ou inserida dentro de uma religião. Por quê? Porque essas pessoas se frustraram com um sistema. Essas pessoas, você vai conversar com elas, eu não consigo, porque a igreja é falha nisso, aquela igreja tem essa falha, aquele líder tem essa debilidade. Então você percebe que o problema está sempre no outro, está sempre em querer mudar o outro, mas quando ele não entendeu, ou ela não entendeu, que o grande convite de Cristo e o grande convite da retórica de Paulo no capítulo 12 é o contrário. Não, Cristo, você foi chamado para mudar você. Então, é você que tem que ser transformado. Você não tem que gastar sua energia mudando a mim. Peraí, Adilton, agora eu não entendi muito bem, porque você vive passando mensagem, mas é diferente, a minha função é pastoral. Claro que isso não me exime de querer mudar a mim. Os meus amigos mais próximos conhecem as minhas aflições. Quanto mais íntimo você for meu, mais você conhece minhas aflições de querer mudar algumas coisas na minha vida que eu sempre reclamo. Algumas eu já até desisti, tá, gente? Que eu nem quero mais. Tá, deixa lá. Mas quanto mais próximo você for, mais você consegue, de mim, você vai conseguir. Eu tô narrando, fazendo aqui uma narrativa particular de quanto me aflige não conseguir mudar muitas coisas na minha vida que realmente precisam ser mudadas do ponto de vista humano, inclusive. Do ponto de vista humano. E o Paulo vai falar sobre uma coisa de admissibilidade. Por exemplo, ninguém admite, você até admite. O orgulho é uma coisa que a gente admite vez por outra. Eu sou muito orgulhoso nesse ponto, naquele, às vezes eu sou muito orgulhoso. Ouça o que eu vou te falar agora. Para o que você estiver fazendo, para tudo que você estiver fazendo. E presta atenção no que eu vou te falar agora. Vou dar um tempo para você parar aí o que você está fazendo. Larga esse negócio aí e para. Pensa no seguinte, às vezes nós admitimos nosso orgulho. Às vezes nós admitimos a nossa vaidade. Às vezes. É muito comum, uma vez ou outra, você admitir uma coisa ou outra. Mas é impossível você conhecer alguém que admite a inveja. Eu sou invejoso. Não consigo ver alguém sendo bem-sucedido porque eu tenho inveja daquilo. E o Paulo vai falar sobre isso no capítulo de número 12. Então, não tem inveja do outro. Muito pelo contrário, você tem que se alegrar com a vitória do outro. Mas uma das grandes coisas que derrubam as pessoas é exatamente a inveja. É ver o outro conseguindo. Ele conseguiu ou ela conseguiu. É muito ruim. Eu procuro me afastar de gente. Quanto mais eu percebo que tem gente invejosa, mas eu procuro me afastar. Por quê? Porque é um sentimento que eu trabalho para que não tenha dentro de mim. Então você não quer esse, porque é um sentimento péssimo. E o Paulo, ele é tão importante, tão essencial, que o Paulo fala no capítulo 12. Se alegrem com a vitória do outro. Tenham mais contente com a vitória do outro. Ficou mudo. Eu tô mudo, é intencional, é para pedir ajuda ao pessoal aqui de casa, que às vezes eu peço ajuda a eles aqui. Então,
O Paulo, ele vai trazer isso, alegre-se, e ele vai trazer essa ideia de senso de comunidade. E o senso de comunidade, aí eu volto a dizer o seguinte, o senso de comunidade não é para mudar o outro. Isso é muito importante, isso é essencial. Eu não, sabe, alguém, às vezes eu faço gabinete pastoral, muita gente vai conversa comigo, e eu sou muito sincero quando alguém vem dizer isso, eu não consigo, eu estou muito aborrecido, que as pessoas não acordam, as pessoas esquece o outro. Eu também já me incomodei muito com isso, mas hoje eu aprendi a abstrair, esquece o outro. Eu não tenho esse convite para mudar o outro, eu tenho um convite para mostrar o outro coisa boa. Jesus, inclusive, chama os discípulos e fala assim: venham após mim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Beleza, tá? Então senta lá e vai ser pescador de homens, vai aprender ou vai para lá, vai distribuir a palavra. Agora não é para você querer que o outro seja como você. Então vou voltar. A maior parte das pessoas que eu encontro desigrejada, e aqui eu vou chamar o desigrejado de afastado da religião, porque às vezes a pessoa não está dentro do protestantismo e encontrou a Deus muito bem dentro do catolicismo ou de outra religião. Encontrou, você percebeu Jesus ali dentro e você consegue ser transformado pelo poder, o grande poder transformador da palavra misericordiosa de Deus, porque a régua de Deus é o seu amor, encontrou. Então, perfeito. O grande problema é o afastamento completo de Deus. E a boa parte dessas pessoas vai se afastar de Deus porque está frustrada com a organização religiosa. Porque, claro, não vou dizer para você que é muito legal você ver os grandes pastores usurpadores que aproveitam do dinheiro das pessoas para ganhar salários absurdos, enfim, viver uma outra realidade, e as pessoas acham isso bonito e você não pode reclamar porque é ungido de Deus. Aqui eu abro um grande espaço para dizer para você o seguinte: não existe ungido de Deus, tá? Não existe. Não existe essa conversa de ungido de Deus. O Adailton é o pastor da igreja porque ele é um ungido de Deus. Não é verdade. Não é verdade para o Adailton, não é verdade para o Bolsonaro. Eu sei quando a gente fala assim, ungido de Deus não existe, o pessoal não está nem aí, mas falar Bolsonaro, o pessoal a pele chega e arrepia. Não existe. Deus não separou Adalto para ser pastor da igreja, não separou o Bolsonaro para ser presidente, não separou o pastor de igreja nenhuma. Essa conversa toda é fiada. Não existe, tá? Não existe. Jesus nunca falou isso, que chamaria, isso é para o Antigo Testamento, era para uma outra aliança, a gente vive num período de uma nova aliança e todos vocês são ungidos de Deus. Todos. Todo homem que se chegar, todo homem e toda mulher que quiser se achegar a Deus vai ser bem recebido. Todos. Então, Jesus termina o capítulo 16 de Marcos dizendo o seguinte: e de por todo mundo pregar o evangelho a todas as criaturas. Então, não existe esse papo de ungido de Deus. Ele é o pastor porque ele é ungido de Deus. Isso não é verdade. Eu não sou mais especial do que ninguém na igreja. E esse é um discurso que precisa ser dito para vocês, porque o mundo está doente. Hoje a gente voltou a acreditar no ungido de Deus. Isso para mim, cara, isso me deixa muito triste, porque quanto mais eu tento ensinar, menos as pessoas aprendem. Então não existe, tá? Não existe. Eu sei que alguém, né, as pessoas vão falar... alguém pode ficar triste, dizer assim, caramba, o cara tá dando aula falando sobre... Não estou falando sobre política, eu estou falando sobre Bíblia. E se você acha que está falando sobre política, então você precisa realmente ler um pouco mais a Bíblia. Isso já não é um problema meu, isso já é um problema seu. Tá bem? Aí não tem nada a ver com isso, estou tentando ensinar. Não existe ninguém que é mais ungido do que ninguém. Ninguém recebeu uma unção especial para nada. Eu fui ungido para cantar. O máximo que aconteceu com você foi você ter nascido talentoso para cantar. Você não foi ungido para cantar. Filho, aquela menina foi ungida para cantar. Não, ela não foi, ela nasceu talentosa para cantar. É isso, ela nasceu com uma voz muito hábil para cantar, uma voz comercial. Ela pode inclusive ganhar dinheiro com isso. Então o Paulo vai encerrar dizendo isso. Tem todo mundo esse dom de curar? Todo mundo é assim? Não, uns têm uma coisa, outros têm outra, mas todos são igreja, e é essencial que se entenda isso. O mesmo Paulo, escrevendo aos Filipenses, vai dizer o seguinte: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação em amor, gente, olha só, de verdade, eu estou sem muita paciência. Quem quiser me ouvir, vai ter que ouvir sobre Bíblia. Quem não quiser ouvir sobre Bíblia, sei lá, vai ouvir Conto da Carochinha em qualquer outro lugar, tá? Eu não estou afim. Às vezes, sabe, as misturas das coisas por mais que você ensine, as pessoas não aprendem. Então, vamos lá, vamos parar e vamos aprender a Bíblia. Eu não sou dono da razão e nem sei tudo sobre Bíblia. Inclusive, estou aqui para aprender com vocês também.
E o Paulo vai dizer no capítulo de número 2, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, ele está dizendo o seguinte, ele já começa dizendo o seguinte, se estando em Cristo Jesus tem alguma coisa boa, se tem alguma coisa boa estando em Cristo Jesus, é isso que ele está dizendo, literalmente, tá? Se tem alguma coisa boa em estar em Cristo Jesus, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. É isso que ele está dizendo, unidade. A igreja precisa ter unidade. Então a igreja precisa agir em unidade. Então, buscar com dons, ele termina lá no capítulo de número 12 de Coríntios, ele vai dizer isso. A igreja, e aí ele vai voltar em Filipenses capítulo de número 2 e vai dizer o seguinte, a igreja precisa ter unidade. E o que é unidade na igreja? Não é todos pensarem igual. Eu não vou, eu gosto do amarelo, eu gosto do azul, tudo bem, eu gosto do verde, eu gosto do roxo, não tem problema. Eu prefiro ler a Bíblia NVI, eu prefiro ler a Bíblia ao meio da revista atualizada, eu prefiro ler a contemporânea. Isso tudo não tem problema, porque isso tem a ver com a aptidão pessoal. O que ele está dizendo é sobre o amor, o afeto, o entender-se como um só. Então, tenham todos o mesmo pensamento. Todas as pessoas que estão em volta de mim, dentro da minha igreja, são necessitadas da minha oração, do meu zelo e do meu cuidado. Elas podem pensar a forma como elas quiserem. Por isso, eu me gasto, e eu sempre falo isso para vocês, para ensinar as pessoas a se aproximarem de Deus. Por isso eu me gasto para aprender, para que eu possa ensinar. Por isso eu me gasto para treinar obreiros, para que eles possam também ir e ensinar. Por isso a igreja tem que ter um só corpo, um só pensamento. Todos nós somos o único o pensamento dominante na igreja, e desse ninguém pode divergir, é que temos que cuidar uns dos outros como igreja. E é isso que o Paulo está dizendo. Isso é mais importante, mais essencial que os dons. O que adianta você profetizar se você fala mal do teu irmão? O que adianta você profetizar se você não tem tolerância? O que adianta você conhecer a Bíblia se você acha que política é mais importante do que igreja? O que adianta você conhecer a Bíblia se você acha mesmo que ainda tem gente ungida na face da terra, pelo amor de Deus? O que adianta você conhecer a Bíblia, né, ou buscar o conhecimento bíblico se você não está a fim de praticar? O que adianta você conhecer a Bíblia se não for para transformar você ao invés do outro? Então é isso que o Paulo está falando em Filipenses capítulo de número 12. Todos têm que ter o mesmo pensamento. Esse texto é para transformar você. Volta aos desigrejados, aqueles que se afastam, aqueles que estão tristes. Estão sempre tristes com alguém. Ora, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos, Paulo diz isso. Todos os homens pecaram. Então, se você tem que ficar triste com você. Se eu tenho que ficar triste, eu tenho que ficar triste comigo. Porque sou eu que não consigo ser transformado. Sou eu que não consigo ser moldado. É muito comum a gente projetar no outro aquilo que tem dentro da gente. Então, eu não consigo transformar o outro, eu não consigo mudar o outro, eu não consigo... Isso tudo me incomoda. Não pode te incomodar. Não pode, eu não posso me cansar de ensinar, me cansar de falar para que as pessoas aprendam, porque isso vai fazer com que todos cresçam e eu também não posso cansar de tentar aprender. Completem minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Não façam nada por ambição, egoísta ou por vaidade, mas humildemente consideram os outros superiores a si mesmos. Hoje a gente está pleno de razão, então Paulo vai dizer, os dons espirituais não são para você, eu tenho a palavra do conhecimento, eu tenho a palavra da sabedoria, eu sei muito Bíblia, eu sei muito... Isso não serve para nada. Se você não consegue amar as pessoas, se você não consegue entender que a tua igreja ela vai se reunir, que a tua igreja, sabe, vai orar uns pelos outros, que a tua igreja vai congregar-se, que a tua igreja tem zelo, se você não consegue acordar de manhã, mandar uma mensagem para o grupo, mas a gente não está se reunindo, a gente não está nem se vendo, não está, tá morrendo 2.500 pessoas por dia, então a igreja não vai se reunir. Então, mas ainda assim, você não consegue amar as pessoas, consegue amar se eu ver, se eu tocar. Eu entendo aqui, gente, eu sou uma das pessoas que mais sente falta de igreja, tá? Eu falo isso tudo com vocês, mas eu também fico muito triste, porque eu também sinto muito falta de igreja. Quem me conhece há muito tempo sabe que eu cresci. Eu era garoto, eu ia para São Cristóvão, tipo, 8 horas da manhã, e ficava lá até 10 horas da noite. Eu terminava, almoçava por lá, ficava o dia inteiro na igreja. Tinha atividade o dia inteiro? Não tinha, mas eu gostava de ficar na igreja. Tá? E tinha um almoço, aí tinha ensaio do coral à tarde. Eu também morava longe, não dava tempo de voltar. Eu sempre cantei em coral, e aí voltava, ficava. Então, eu amo o ambiente de igreja, eu amo o ambiente de igreja. Meu sonho é ter tempo para voltar a ensaiar coral. Quem dera, né? Se eu tivesse tempo para voltar a ensaiar coral, mas possivelmente é uma coisa que jamais terei tempo novamente. Então tenho saudade do coral, saudade da cantata, saudade de ver as pessoas, saudade de separar a briga da pessoa na frente da igreja, tenho saudade disso tudo. Mas não dá para fazer.
Mas dá para fazer isso do capítulo 2 de Filipenses, capítulo 2 dá para fazer. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Aí ele vai fazer uma evocação que para mim é um dos textos mais bonitos que tem na Bíblia. Tem alguns textos que eu gosto muito, como Salmo 139, Filipenses capítulo de número 2. Esses textos eu gosto muito, tem outros também, mas agora não estou me lembrando, mas tem uns que eu amo, porque são textos maravilhosos. E aí ele vai dizendo o seguinte, que Jesus sendo Deus, né, você já decorou isso, mas eu vou ler de novo, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Olha, você percebe isso, que enquanto Deus se esvazia de ser Deus e se torna homem, os homens hoje se tornam deuses, porque são ungidos. Eu sou ungido, não toque no meu. Você não pode falar mal do cara porque ele é ungido. Eu não posso falar mal do pastor lá, com um amigo que eu conversei essa semana, eu falei, cara, tá errado, não pode fazer isso com a igreja. Não, mas ele é ungido de Deus. Não, peraí, ungido também sou, você também é. Né? E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. E aqui vale a pena a gente destacar, porque o Paulo destacou a morte de cruz, porque era a morte mais humilhante que tinha na época. Hoje, se você... É normal, tá? Eu também ficaria muito triste. Se alguém expõe a tua vergonha na frente de todo mundo, você vai ficar... Antigamente, hoje não mais, né? Mas antigamente a pessoa pecou. Está excluído do rol de membro fulano de tal porque fez isso. Hoje você nem pode fazer isso mais que você vai ser processado. Eu concordo que não tem que fazer isso mesmo, não. Mas pensa que alguém não te humilhou na frente de uma multidão, te humilhou na frente do mundo inteiro conhecido, te colocou numa cruz e te pendurou, e colocou em cima de você os teus pecados. É a coisa mais humilhante que poderia acontecer a alguém naquela época. E era uma coisa tão humilhante que Roma não fazia nem contagem de quantos mortos ela crucificava. Jesus, ele, na verdade, não tem um registro em Roma, não há nenhum registro, por exemplo, de Roma, de que Jesus tenha sido crucificado. Não há. Nenhum registro. Você pega toda a história romana, não tem nenhum registro de que ela tenha crucificado Jesus Nazareno, que foi líder da igreja cristã do primeiro século, mesmo porque essa igreja não existia ainda. Mas não tem nenhum registro da morte de Jesus. Não significa que ela não aconteceu, significa que ela não era relevante, porque Roma não registrava nenhum. Roma fazia o seguinte, crucificados à morte. Quando o cara era, assim, um grande problema para Roma, o que não era Jesus, não era um grande problema para Roma, a gente já falou sobre isso, a gente já deu essa aula para vocês, aí sim ele era um registrado, mas Jesus não era um grande problema para Roma, ele naquele momento era um grande problema para os judeus, e os cristãos se tornaram um grande problema para Roma a partir do século III. Mas vamos voltar. Então Jesus foi humilhado num nível execrável, e ele era Deus. Do ponto de vista da teologia bíblica, ele era Deus. Então, um Deus que não se preocupou consigo mesmo, um Deus que não se preocupou... O cristianismo é a única religião, e aí eu posso dizer isso de carteirinha, é a única religião que tem, por referência, a humilhação do seu próprio Deus. O cristianismo não é a única religião onde Deus se tornou filho do próprio Deus. Não é a única. Você tem outras religiões onde o Filho de Deus se manifestou. Mas é a única onde tem por exaltação a crucificação, a morte e a humilhação do seu próprio Deus. Nenhuma outra religião faz isso. Humilha o seu próprio Deus. Mas essa humilhação foi para que nós entendêssemos o quanto o outro é importante. Então, saia daqui entendendo isso. A sua igreja é aquela que Deus lhe deu. Eu não estou dizendo da Ilha do Fundão, mas eu estou dizendo de todas as pessoas que você conhece que estão sob seu zelo. Então, larga o teu umbigo e de se preocupar com aquilo que você quer fazer e tenha noção do quanto a sua igreja, e agora a Ilha do Fundão e todos aqueles a quem você conhece, precisa que você seja cristão para que eles sejam abençoados. Ao invés de você abraçar a teologia nova que a gente tem hoje, sobretudo nas igrejas neopentecostais, onde você vai para a igreja para ser abençoado, o convite de Paulo é diferente. O convite de Jesus é diferente. Você tem que ir para você abençoar as pessoas. Não é para você ser abençoado. Você tem uma responsabilidade grande de ser uma pessoa que traz a misericórdia de Deus à vida do outro, que traz a compreensão de Deus à vida do outro. Mas tudo é muito complexo, porque isso exige que você se transforme. E aí, amanhã, você não vai para a igreja, porque você não vai embora porque você se frustrou, porque você passou a vida transformando a si mesmo. E quando você vai embora, significa que você não conseguiu foi se transformar.
Então, a igreja, esteja ela local, esteja ela distante, esteja ela onde for, esteja ela numa caverna, esteja ela reunida na casa de alguém, esteja ela reunida na praça, escondida, com panfleto, não interessa. Essa igreja tem que trabalhar, corroborar, ajudar a si mesma, ela tem que laborar, ela tem que se esforçar para que cada membro se transforme a si mesmo, para que cada um, eu, você, sejamos agentes transformadores da nossa própria vida. Então, larga aquele papo, aquela conversa fiada de que o meu louvor vai transformar a vida das pessoas. O teu louvor vai te deixar bem. Larga aquela conversa fiada de que a minha pregação vai transformar a vida das pessoas. A tua pregação vai te deixar bem. Mas o excelso, o tremendo, o bonito é quando a tua pregação transforma você. É isso que tem que acontecer. Eu tenho que ouvir o René Descartes, que vai dizer o seguinte, que eu tenho a condição de ensinar aquilo que sei e aprender aquilo que eu ensino. Essa é a essência do evangelho. E o Jesus, ele vai fazer isso. Narrado por Paulo, ele deixa de ser Deus para se tornar homem, humilhar-se como homem, como pobre, porque ele podia ter vindo rico. Mas ele humilhou-se como homem, foi pobre. E nessa pobreza, ele anula a si mesmo numa morte humilhante, sendo açoitado, achincalhado, vituperado, como vocês gostam de usar o verbo. Ele foi humilhado, achincalhado, ele foi flagelado, é a palavra que eu estava buscando. Sofreu flagelo, mesmo sendo Deus, para que isso tudo ele estava transformando a si mesmo em nada, anulando a si mesmo para transformar-se em nada. E a gente quer honra, glória, virtude, poder, unção, poderes cósmicos fenomenais, é tudo que a gente quer. Isso para transformar o outro, porque o outro tem que ser transformado. Para que o nome de Jesus, por isso Deus lhe exaltou a mais alta posição, ele deu um nome para que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho no céu e na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Assim, meus amados, eu começo a encerrar junto com Paulo, ele está dizendo assim como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Você entendeu aqui? Ele vai dizer que Deus efetua tanto o querer quanto o efetuar. Mas você entendeu o que o Paulo está dizendo? Ponha em ação a sua salvação. Pôr em ação a sua salvação não é mudar a vida do outro. Gente, mudar a vida do outro é fácil, sabe? Dizer o quanto o outro está errando, acertando é fácil. Agora, o quanto você está mudando a sua vida? Quando você está mudando a sua forma de pensar? Quando você está mudando o seu pensamento? Meu irmão, eu fico tão triste quando eu vejo as pessoas... Tem uma coisa errada. As pessoas querem... Sabe, o que as pessoas querem hoje, de verdade, é poder. Poder. As pessoas querem ver gente gritando, as pessoas querem ver gente rodando, as pessoas querem ver coral cantando. Eu gosto, novamente, gente gritando e rodando eu não gosto não. Mas o coral cantando eu também gosto. Gosto muito. Eu gosto muito disso, eu gosto de congregar, eu gosto de visitar as pessoas. Eu às vezes vou ao fundão, eu não visito a maioria das pessoas porque a gente está numa pandemia, de verdade, não é por outro motivo. E acabo indo muito à casa da minha sogra, porque ela está fazendo tratamento, eu preciso ir lá na casa da minha sogra e não posso deixar de ir. Está fazendo um tratamento muito sério, né? Não vou aqui falar sobre a vida de ninguém, mas ela está fazendo um tratamento e eu preciso ir lá. Mas fora isso, eu acabo não indo na casa de ninguém e fico triste, porque tem gente que eu gosto tanto e gostaria de ir à casa dessas pessoas. Mas eu sempre procuro lembrar da igreja com muito zelo, sempre procuro orientar a igreja e pôr em exercício a salvação. Vou voltar a dizer o que o Paulo diz. Assim, meus amados, como sempre, vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação, é o que eu estava procurando. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e com tremor. Então ele está dizendo o seguinte, põe em ação a salvação que tem dentro do teu coração. Se você está cuidando só dos seus próprios interesses, a gente está numa pandemia, está em afastamento, mas se você está cuidando só do teu interesse, você não faz parte da igreja de Jesus. Você faz parte de qualquer outra coisa. Eu não estou falando nem da igreja do fundão, estou falando da igreja de Jesus mesmo. Aquele que cuida do seu próprio interesse, tem alguma coisa errada. O discurso está equivocado. Então, cuide da igreja do Cristo. Cuide da igreja do Cristo. Você não vai agradar a todo mundo, nem querer fazer isso, porque nem Jesus tentou, ele sequer tentou. Mas tenha todo o zelo, cuide da igreja do Cristo e saiba que os dons, ele não serve para nada, senão para edificação espiritual. Ponto. Os dons espirituais servem para nada, senão para edificação espiritual.
E todo o restante que existe dentro do texto sagrado deve ser utilizado para fazer com que a minha vida seja transformada. A edificação espiritual dos dons é a edificação coletiva, tá? Os dons espirituais é para edificação coletiva. E todo o restante da palavra de Deus tem que servir para transformar a minha vida. Aí a gente vê um sem número de pessoas que querem transformar o mundo, mas esquecem que a transformação que existe é a que tem dentro de você. Essa é a única com a qual Deus realmente se importa. Peraí, não estou entendendo. Deus não se importa com a transformação do mundo? Você já parou para pensar que o que Paulo fala, o que Jesus fala, eles se coadunam nesse texto? Se todos os cristãos da face da terra, pensa nisso, transformassem o seu caráter no nível de excelência, como eles seriam luz do mundo e sal da terra, e como eles seriam referência para esse mundo, que não é o que está acontecendo hoje. Como eles seriam referência para esse mundo e como mais gente quereria ser cristão. Você entendeu isso? Que é o que o Paulo está dizendo? Então, transforma a si mesmo. Porque quando eu transformo a si mesmo, quando eu transformo a si mesmo é ótimo, né? Quando eu transformo a mim mesmo, eu consigo ter a noção de que eu preciso cuidar da igreja. E aí eu paro de querer transformar a igreja e me preocupar com a necessidade dela. Esse é o essencial. Quais são as necessidades da igreja? A igreja, agora sim, eu posso encerrar e dizer, a igreja precisa de mais gente que ore, a igreja precisa de mais gente que leia a Bíblia, a igreja precisa de mais gente que se consagre, da forma que for. Mas, para isso, essa igreja precisa ter sem número de pessoas despertas a transformarem a si mesmos. Mas quando essa transformação, essa despertar acontece, aí sim eu tenho que ler a Bíblia. Então, senhores, eu leio a Bíblia e procuro incentivar vocês a ler. Uma das minhas metas de 2021 é levar o maior número de pessoas que eu puder a ler a Bíblia. Eu quero encerrar essa aula dizendo isso. Seja sincero consigo mesmo. Você está lendo a Bíblia em 2021? Se não tiver, cara, o que você está fazendo e vai ler essa bagaça. Porque é o mínimo que você pode fazer, é o mínimo. Para o que você está fazendo e vai ler a Bíblia. É o mínimo que você tem que fazer como cristão, mínimo. Lê a Bíblia, lê. Não precisa ler quadrinho, não precisa ler Freud, né? Não precisa ler, sei lá, não precisa ler nenhum. Vamos citar o Karl Barth, não precisa ler nenhum Abraham Kuytan, não precisa ler o Bekoff, nenhum desses teólogos, nenhum. Lê a Bíblia e vai à escola bíblica dominical. Pronto, você já vai estar fazendo coisa dessa e Deus vai transformar a sua vida, eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Mas para. Eu vou terminar citando Renato Russo. Mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Tá bom? É isso. Alguém tem alguma consideração a fazer? Senão eu vou encerrar. A Viviane falou aqui. Quem queria falar? Ayrton. Viviane partiu em defesa do aqui, como se fosse encerrar imediatamente. Mas vamos lá, Ayrton. Fala aí. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Paz a todos. Olha só, eu só gostaria de fazer um breve comentário sobre uma situação que você fez, que é apropriado e vem nos confrontar como cristãos, né? Como aqueles que dizemos que cremos no Cristo, queremos imitar o Cristo. Quando você falou assim que o significado de comunhão com Deus é dedicar-se ao outro. E isso é uma essência. É a essência do Evangelho e é a essência daquilo que Cristo propôs à humanidade, né? O que nós vemos, pelo menos no cristianismo ocidental, é quase que o oposto disso, sabe? Que se propaga é a questão da repetição de rituais, sabe? Nós nos reunimos basicamente para repetir rituais, para muitas vezes mostrar o dom, sabe? Aquela representação do dom, e por fim, para buscar benefício pessoal, sabe? Grande parte do cristianismo ocidental está montado em cima dessa base, sabe? Repetição de rituais, buscar o benefício para si e para os seus, e demonstrar alguma relevância por intermédio de algum dom publicamente, né? E a essência do evangelho é justamente essa, né? É o chamado, digamos assim, né? Você bem colocou aí que já ninguém é chamado para ser o apóstolo, o pastor, não sei o quê. Você é chamado
é justamente para cumprir essa missão do Evangelho, que é dedicar-se ao outro e que é ser solidário com a dor, enfim. Essa é a proposta do Evangelho do Cristo, né? E muitas vezes se vai numa contramão disso. E quando eu vejo assim essa questão, e essa questão ela é universal, ela não é Cristo não chama a pessoa para se aplicar a um microgrupo chamado igreja. Isso é para ser aplicado na minha vida em todas as minhas relações, entendeu? Em todas as minhas relações humanas, essa aplicação do Evangelho tem que ser vista, tem que ter um efeito real, né? Tenha eu uma nomenclatura de cristão ou não, entendeu? Mas a gente sempre vai para essa parte que é oficial, né? Que é a questão dos rituais e tudo mais. Aliás, a grande parte da identidade cristã, nesse sentido, está relacionada a isso. Se ele frequenta algum lugar, se ele faz determinados rituais, se ele detém algum tipo de dom. Então, a nossa plataforma é equivocada nesse sentido, né? Porque essas coisas poderiam passar até sem muita relevância. Mas quando a pessoa vê um ser humano que pratica de fato, né, de forma natural, não precisa fazer um esforço, mas que é uma pessoa solidária, uma pessoa amigável, uma pessoa que compartilha, uma pessoa que tem um senso de justiça, uma pessoa que tem serenidade, uma pessoa que tem bom senso, enfim, está ali estabelecido, digamos assim, o chamado do Evangelho naquele ser humano, naquela pessoa, entendeu? É porque nós costumamos ter essa tendência para rotular, né? O que é ser um cristão? O cristão é celebrar isso, ir a um lugar, fazer determinados rituais e tudo mais. Essa é a questão da oficialidade da religião. E você colocou aí que a comunhão com Deus, você veja bem, isso é muito importante, que a comunhão com Deus é justamente esse anular-se a si mesmo, ou seja, não é buscar Deus para ter benefícios pessoais, mas é buscar Deus justamente para você ser útil ao outro. Está vendo como é que é o chamado do Evangelho nesse sentido? E nesse sentido, a nossa prática cristã ocidental vai contra a esse chamado, ou seja, toda a nossa construção religiosa, na verdade, é muito montada em cima de nós mesmos, dos nossos desejos, dos nossos anseios, das nossas vaidades, enfim, é muito montado para nós suprirmos essa questão pessoal, sabe? A nossa questão pessoal por Deus, a nossa questão pessoal por se mostrar e a nossa questão pessoal por adquirir bens e sermos bem-sucedidos. Então, a nossa comunhão com Deus é em cima dessa plataforma, né? Egocêntrica, egoísta, sabe? De nós nos identificarmos com isso. Eu não digo de forma... de uma forma bem geral mesmo, entendeu? É de uma forma bem geral mesmo, essa plataforma, né? Para nós nos identificarmos como grupo, nós temos que celebrar rituais, né? Nos mostrarmos em exibições de dons num determinado lugar e também buscarmos benefícios para nós e para os nossos, né? Enquanto que a questão do Evangelho está muito mais voltada para o próximo, entendeu? Nenhuma atitude de humildade de que propriamente para esse egocentrismo todo. Enfim, só para fazer uma pergunta breve, a questão do apostolado não era, como você colocou, a questão do apostolado não era... Não é uma questão mais de nomenclatura para o primeiro século, não seria o nosso missionário, né? Aquele que o missionário contemporâneo, né? Que vai e tal, e que abre fronteiras, não sei, mais porque o apóstolo é uma questão enviado, enfim, né? Não seria mais uma questão de nomenclatura mesmo? É isso. Sim, você está certo. Vamos lá. O que acontece? A gente vive um ensaio, as pessoas não percebem isso, que a vida é um grande ensaio para tudo, tá? Então, se você não consegue ser bem-sucedido no micro, muito pouco provável que você seja bem-sucedido no macro. Se você está dentro da... Quando eu falo micro, eu falo do campo da tua igreja. Se tenha ela 5.000 membros ou tenha ela 30 membros.
Novamente, eu vou dar um testemunho pessoal aqui para vocês. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu sou o mesmo cara que trabalhei, a mesma dedicação com a qual eu trabalho na Ilha do Fundão, que tem aí por volta de seus 60 membros, eu trabalhei em São Cristóvão, que foi a mesma, uma igreja que tinha 5.000 membros. Então, para mim, não fazia diferença. Porque eu sempre penso que a vida é um ensaio. O que você consegue fazer no pequeno, você vai fazer de forma grande. E as pessoas não entendem isso, tá? É muito importante que, se eu não consigo, se a minha igreja, que está me vendo ali, não consegue me ver útil dentro dela, dificilmente o mundo me verá dessa forma. E o utilitarismo religioso é o grande problema. O utilitarismo religioso, Deus agora está ali para me atender. E eu estou na igreja para atender as pessoas que estão ali. Eu sou empregado da igreja. Eu não sou assalariado da igreja. Vamos separar as coisas aqui. Eu não sou um assalariado. A igreja não me paga salário. Mas eu sou um servo da igreja. Vou colocar assim do ponto de vista mais religioso. E a minha ideia é que todas as pessoas tivessem na igreja essa ideia, essa concepção, que são servos da igreja. São servos. Estão ali para pregar, estão ali para ensinar, estão ali para obedecer, estão ali para se dedicar. Claro que ninguém é servil. Existe uma diferença entre ser servo e ser o cara servil. Ninguém tem que obedecer coisas absurdas. As pessoas, inclusive, vão discordar, e tem que discordar. Vocês vão ler em Gálatas capítulo 4, a grande briga que tem entre Paulo e Pedro, mas quando Paulo vai falar sobre a ceia, eu duvido que ele não tome lá a ceia dele. Dito isso, o apostolado, sim, ele é uma coisa que a gente verteu mais para a igreja, para a condição missionária, né? Mas o problema é que eu quis dizer é a grande conversão que teve desse título, como se fosse o suprassumo da comunhão com Deus. Hoje você tem os apóstolos na igreja que estão acima de pastores, estão acima de bispos, eles são agora apóstolos. Ou seja, eles estão no nível de Pedro, estão no nível de Paulo, eles estão no suprassumo. Acima deles não tem mais, só se virar arcanjo. Esse é o grande problema da má interpretação do texto bíblico. E como a maioria das pessoas não lê, é muito fácil você enganar. Então, sim, hoje a questão do apostolado, ela verteu-se muito mais para a questão de missionário, e eu até poderia dizer que um missionário é apóstolo, isso aí eu admitiria. O que eu não admitiria é que o líder de uma igreja seja apóstolo. Acho que tudo bem, se quem está lá na igreja está achando bonito, e acha isso elegante, inclusive, que admita, né? Eu acho feio a dessa, acho que é um desconhecimento bíblico total. Novamente, o que eu falei no começo, gente, vale o seguinte: a Bíblia, a gente está falando de teologia. Teologia não é uma ciência exata. Ela sequer é uma ciência. Começa por aí, porque ela não passa pelo campo da experimentação. Você não consegue fazer experiência. Então, vamos provar que a cura existe. Vamos reproduzir em laboratório. Você consegue? Não. Então, nem é uma ciência. Na verdade, ela é um grande ensaio filosófico. Então, ela pode ter várias interpretações, sim. Mas, lembra que eu falei no começo, o que eu uso para interpretar a Bíblia? A própria Bíblia e o bom senso. Eu não posso tirar nada da minha cabeça. Então, se eu quero acreditar que os dons se manifestam até hoje, não tem problema. Eu não posso dizer que comendo pele de sapo eu vou ter dom. Porque não tem nenhum lugar da Bíblia que diga isso. Então, eu não posso inventar esse tipo de coisa. Entendeu? Eu também não posso inventar assim, Deus está me falando aqui. Não tem na Bíblia isso, gente. Você está tirando isso de onde? Mas as pessoas gostam. Então, novamente, chamar de apóstolo, eu concordo com você. Tem muito mais a ver em missionário do que com uma interpretação de poder, de dom, de título, essa coisa. Eu também, gente, olha, novamente, tudo que eu disse lá no começo, tem muita coisa que eu creio que eu já deixei de crer porque eu estava crendo errado. Então, por exemplo, eu gostava muito de ver gente, nunca gostei de fazer, mas eu achava bonito alguém ficar na igreja cantando em mistério. Eu achava bonito mesmo. Hoje eu não vejo muito sentido. É pecado a pessoa fazer isso? Claro que não, gente. É uma bobagem dizer que o negócio desse é pecado. Se a pessoa... Vai que a pessoa realmente tem aquela comunhão com Deus mesmo e está cantando e aquilo ali é alguma coisa de Deus. Então eu não posso dizer que tá pecado. Novamente a gente volta ao ponto de falar sobre a teologia como uma linha da filosofia. E é antes de mais nada, uma visão que a gente tem da vontade de Deus para a vida humana. É isso. Vamos lá, gente. Mais alguém? Não, né? Acho que eu falei demais hoje. E vamos lá. Eu vou orar para encerrar. Pai, leva-nos na tua graça, na tua paz, que teu Espírito Santo fale ao coração da tua igreja e prepara-nos para a nossa reunião hoje à noite, a partir das 18 horas, que teus filhos sejam abençoados pela tua infinita misericórdia, em nome de Jesus. É isso. Deus abençoe o coração de cada um de vocês e